Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai aprender mais um pouquinho de matemática e o assunto de hoje é sistema de equações lineares com 3 incógnitas e 3 equações. Bom, para a gente começar, a gente precisa entender, então, qual que é o formato do meu sistema. Qual que é, gente, o formato de um sistema 3x3? Por que 3x3? 3 equações, 3 incógnitas. Então, 3x3. Qual que é o formato dele? Ele vai ter 3 variáveis que se relacionam. Por que se relacionam? Porque eles precisam se relacionar. Lembra que a gente viu na aula passada que um sistema de equação linear, as variáveis precisam ter relações? É por isso. Então, eu tenho aqui 3 equações lineares de 3 incógnitas e cada equação tem relação com a outra, com as suas incógnitas. Então, as suas incógnitas se relacionam. O que se relacionam? São iguais, tá? São as mesmas incógnitas, independentemente dos seus coeficientes. Por que eu falo isso? Porque os seus coeficientes não precisam se relacionar. Eles não precisam ser os mesmos. Então, por isso que é A1, A2, A3, B1, B2, B3, porque eles não precisam ser os mesmos. E do outro lado da igualdade, eu tenho aqui os meus termos independentes. O que são os meus termos independentes? Eles são os valores, eles são o resultado das minhas equações. Esse nós vamos chamar de termos independentes. Aqui nós temos os coeficientes e o x1, x2 e x3 nós já sabemos que são as nossas incógnitas. Então, gente, existe uma representação do sistema que é representar ele matricialmente. O que isso significa? Representar um sistema dentro de uma matriz. E é isso que a gente vai fazer aqui. Como que a gente faz isso? Basta a gente pegar os coeficientes de cada incógnita, colocar em cada coluna. Então, isso aqui é uma coluna, isso aqui é uma coluna, isso aqui é uma coluna. Em cada coluna, eu vou ter a minha coluna do x, então a primeira coluna são os coeficientes de x, sempre. A segunda coluna sempre vai ser a coluna do y e a terceira a coluna do z. Ah, mas eu preciso ter o formato x, y, z? Não, mas a gente precisa entender que a primeira coluna sempre é da primeira variável, a segunda da segunda variável e a terceira da terceira variável. Se eu tiver um sistema onde uma das variáveis em uma equação some, o que vai ficar lá, gente, na minha matriz? Então, se eu tenho um sistema, por exemplo, x mais 2y mais z, e aí depois eu tenho 2x, isso aqui é igual a 2, por exemplo. 2x mais 3y mais 4z é igual a 21 e x menos 2y é igual a 12. O que isso significa aqui, gente? Provavelmente não tem solução para ele, mas vamos escrever ele dentro de uma matriz. Então, o que eu escreveria aqui, ó? Dentro de uma matriz completa. Por que a matriz completa? Porque a matriz completa, ela, como o próprio nome já diz, ela é completa, então ela vai ter tudo. Dentro dela, a gente tem também os termos independentes. Então, vamos escrever ela como uma matriz completa. Eu tenho que acompanha o meu x é 1, né? Porque eu tenho 1 aqui multiplicando o x, quando ele tá sozinho. E aqui embaixo a mesma coisa. Então, os meus coeficientes vão ser 1, 2 e 1. Aqui embaixo, no y, eu tenho 2, o 3 e o menos 2, né? Então, eu trago isso pra cá, que esses são os meus coeficientes. E no z, eu tenho quem? O 1, que multiplica esse z aqui, né? 1 vezes z, que é igual a z. Tenho 4 aqui. E eu não tenho z na de baixo. Então, isso significa que número que tá multiplicando z? O 0. Então, eu coloco o 0 aqui. E eu coloco os termos independentes, né? Que é 2, 21 e 12. Então, essa aqui, gente, é a minha matriz completa. E o que é a minha matriz incompleta? Minha matriz incompleta é uma matriz que ela não vai ter a presença dos termos independentes. Somente isso.
Então, como que eu representaria esse meu sistema aqui dentro de uma matriz incompleta? Eu copio os coeficientes e ela acaba aqui. Acabou aqui, porque a gente não vai colocar os nossos termos independentes dentro dessa matriz. Então, entendido isso, gente, agora nós vamos entender como resolver esse sistema aqui, como resolver essa matriz, para eu poder achar os meus valores de x, de y e de z. Como eu vou achar isso? Através desses números aqui, através desse formato de matriz. Bom, gente, o primeiro método para solucionar um sistema 3x3, que é um sistema de 3 incógnitas e 3 variáveis, é utilizar a regra de Cramer. Lembra que a gente falou lá atrás que uma das formas de resolver era com regra de Cramer ou o escalonamento, que eram as formas mais usadas? O primeiro método que a gente vai olhar aqui agora, então, vai ser com a regra de Cramer, certo? Então, vamos lá, gente. Para encontrarmos soluções de um sistema 3x3 com incógnitas x, y e z, não necessariamente x, y e z serve para qualquer incógnita, mas aqui a gente vai chamar de x, y e z para ficar mais fácil. A gente utiliza a regra de Cramer. E para ela é necessário a gente calcular a determinante da matriz incompleta e suas variações. O que são as variações, gente? As variações é isso aqui, ó. Então, eu vou calcular o quê? O determinante de x sobre o determinante da matriz incompleta. No y, o determinante de y sobre o determinante da matriz incompleta. E no de z, a mesma coisa, determinante de z sobre o determinante da matriz incompleta. Como a gente vai calcular o determinante da matriz incompleta? A gente vai usar uma regra que se chama regra de Sarrus. É uma propriedade, tá? De matriz, então a gente vai usar ela para a gente poder resolver o determinante da nossa matriz incompleta. O que é o determinante de x? O determinante de x é o determinante da matriz incompleta do sistema quando a gente substitui a coluna de x pelos termos independentes. Então, vocês viram a importância da gente entender o que são os termos independentes, o que é a coluna de x, o que é a coluna de y, o que é a coluna de z dentro de uma matriz incompleta, dentro de uma matriz completa? A gente vai usar isso para poder resolver, solucionar o nosso sistema. Então, se o determinante de x a gente troca os termos, né, dentro da matriz incompleta, os termos da coluna de x pelos termos independentes, na de y a gente vai trocar a coluna de y pelos termos independentes e na de z, a coluna de z pelos termos independentes. Então, vamos ver se a gente entendeu isso que a gente precisa fazer aqui. Então, vamos lá, gente. Eu tenho aqui o meu sistema, que é esse sistema 2x mais y menos z, que é igual a 3, a primeira equação. A segunda é x mais 3y mais 2z, que é igual a 4, a segunda equação. E a terceira, que é 3x menos 2y mais z, que é igual a menos 5. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é separar a minha matriz incompleta. Então, eu vou extrair os coeficientes daqui. Então, eu vou escrever a minha matriz incompleta aqui, ó. Vou escrever ela aqui no cantinho. Quem que é a minha matriz incompleta? É a minha matriz dos coeficientes. Então, vou escrever ela aqui, ó. 2, 1 e 3. 1 porque o x está sozinho, né? 1 pro y, 3 e menos 2. E menos 1, 2 e 1. Essa é a minha matriz incompleta. E a minha matriz dos termos independentes é 3, 4 e menos 5, né? Porque esses são os meus termos independentes. Então, eu vou chamar essa aqui de matriz incompleta e essa aqui de termos independentes. Então, beleza. Já organizamos aqui, né, o que a gente vai usar inicialmente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir o determinante da minha matriz incompleta. E como funciona a regra de Sarrus? Lembra que eu falei para vocês que a gente ia usar a regra de Sarrus? Vou calcular esse determinante aqui em cima, ó. Então, o meu Dzinho. Como funciona a regra de Sarrus? Ela fala que a gente vai copiar a matriz incompleta. Então, 2, 1, 3, 1,
3, menos 2, menos 1, 2 e 1. E a gente vai copiar aqui fora as duas primeiras colunas. E agora, como que a gente vai fazer para resolver, gente? Agora basta a gente multiplicar as diagonais. Então, eu vou multiplicar essa aqui. Somo com a multiplicação dessa. E somo com a multiplicação dessa. E aí, esse total, eu vou subtrair da multiplicação dessa aqui, menos a multiplicação dessa aqui, menos a multiplicação dessa diagonal aqui. Então, vamos fazer isso aqui na prática. Então, quem que vai ser o meu determinante dessa matriz incompleta? 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 1 é 6. Então, eu vou ter aqui o meu 6, né? Na próxima diagonal, que é essa aqui. Então, na próxima diagonal, na minha próxima diagonal, eu tenho 1 vezes 2, que é 2, vezes 3, 6. Então, mais 6. Porque essas diagonais aqui, gente, sempre vão estar somando, tá? E essas daqui vão estar subtraindo. Então, mais 6. E na próxima diagonal, aqui na última, menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 2 dá 2. Então, mais 2. Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 3 vezes 3, menos 9. Só que esse aqui, ele tá subtraindo, né? Então, vai ser menos 9. Próxima. 2 vezes 2, 4. 4 vezes menos 2, menos 8. A mesma coisa, menos 8. E por último, eu tenho aqui 1 vezes 1 vezes 1. Então, menos 1. Então, quem que vai ser o meu determinante? 6 mais 6, 12. 12 mais 2, 14. Então, menos 9 dá mais 9. Menos 8 dá mais 8. E menos 1 dá menos 1. Então, o meu determinante, ele vai ser igual a 30. Meu D é igual a 30. A gente vai guardar essa informação do D ser igual a 30, porque a gente vai precisar dela, né? Então, agora, quem que a gente vai calcular? O nosso dx. Por quê? Lembra daquela fórmula lá de x, de y, de z? Quem que é x? O meu x é dx sobre d. Quem que é o meu y? Meu y é dy sobre d. E quem que é o meu z? O meu z é dz sobre d. Então, entendido isso, agora a gente já tem o valor de d, agora a gente precisa calcular o valor do dx. E quem que é o meu dx? Meu dx é a matriz incompleta, só que eu vou substituir a minha coluna de x. Qual que é a minha coluna de x? É a primeira coluna, porque o x é a primeira incógnita que aparece aqui, né? Então, por isso, x é a minha primeira coluna. Então, eu vou substituir minha primeira coluna, que é 2, 1, 3, por 3, 4 e menos 5, que são os termos independentes. Então, 3, 4, menos 5. E o resto a gente continua igual. A gente vai fazer por regra de Sarros, então a gente copia as duas primeiras colunas, né? E a gente faz a mesma coisa das diagonais. Então, essa aqui soma, essa soma, e essa aqui subtrai, essa subtrai e essa subtrai. Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui pra gente entender, né? Essa soma, essa subtrai, subtrai, subtrai. Então, feito isso, vamos resolver agora. A primeira coluna, 3 vezes 3 vezes 1. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 1, 9. Então, 9 mais 1 vezes 2, 2. 2 vezes menos 5, menos 10. Então, mais menos 10.
A última coluna, menos 1 vezes 4, menos 4. Menos 4 vezes menos 2 dá mais 8, né? Próxima coluna, agora ela tá invertida, então agora é negativo, agora a gente faz a diferença. Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 3, menos 5. 3 vezes 5, 15. Menos com menos, mais. Então, a gente vai ficar aqui, menos 15. O 15 é positivo, né? Próxima coluna, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Só que o 2 tá negativo, então vai ficar menos, né? Menos 12. Lembrando que esse menos aqui do menos 15, menos 12, é porque a gente tá nessa diagonal e essa diagonal vai subtrair. E a última diagonal, que eu tenho 1 vezes 4 vezes 1. Então, 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. Então, menos 4, né? Agora, vamos descobrir, então, quem que é o meu dx. Então, eu tenho aqui 9 mais 12 mais 8 menos 25. Por que 25, gente? 25 é 10 mais 15, tá? Eu só coloquei aqui para ficar menor. Então, 25 menos 4. Quem que é o meu dx, então? O meu dx é 9 mais 12 mais 8, 29. 29 menos 29. O meu dx é igual a 0. Então, substituindo o meu dx aqui na fórmula do x, meu dx é 0, o meu d é 30, então o meu x é igual a 0. Porque 0 dividido sobre qualquer valor dá 0, né? Então, meu x é 0. Gente, agora a gente vai resolver o nosso dy. dy vai ser da mesma forma, né? Então, vou fazer o dy aqui desse lado. Quem vai ser o meu dy? O dy é a minha matriz incompleta quando eu troco a coluna do y, que é quem, gente? É a segunda coluna, né? Quando eu troco a coluna do y, a segunda coluna, pelos termos independentes. Então, vamos lá. Eu vou escrever a primeira coluna aqui. Agora, a segunda eu troco pelos termos independentes. A próxima eu continuo, né? Vamos fazer de novo por regra de Sarros. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai copiar as duas primeiras colunas. E agora é só a gente resolver aqui por regra de Sarros mesmo. Então, de novo, né? Essa diagonal e essa diagonal, a gente vai somar. E essa e essa, a gente vai subtrair. Então, tá. Então, a primeira, 2 vezes 4, 8, né? 2 vezes 4, 8, vezes 1, 8. Mais 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. Positivo, né? Nenhum sinal negativo. E a última, que eu tenho aqui, menos 1 vezes 1, que é menos 1, vezes menos 5. Então, já dá mais 5, né? E agora a outra coluna. Então, aqui do outro lado, nós temos menos 1 vezes 4. Menos 4. Menos 4 vezes 3, menos 12. Então, menos 12. Do outro lado, eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes menos 5 vai dar menos 20. Então, menos 20. E, por último, 3 vezes 1 vezes 1, menos 3. Quem que vai ser o meu dy, então, pessoal? Meu dy é 8 mais 18, mais 5, menos 12 vai dar mais 12. Menos 20, mais 20. Tudo isso, menos 3. Então, 20 com 18 dá 38. 38 mais 12 dá 50. 50 mais 8, 58. 58 mais 5, 63. Então, meu dy
é 63 menos 3. Meu dy é igual a 60. Bom, gente, se eu já tenho o valor do meu dy aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir ele aqui no y também. Então, quem que é o meu dy? É 60. E quem que é o meu d? Meu d é 30. Então, o meu y, 6 dividido por 3 é 2. Meu y é 2. Então, eu preciso agora, gente, fazer esse determinante de z agora para eu poder achar o meu valor de z? Não precisa. Por quê? Se eu tenho um sistema, então eu vou pegar aqui minha primeira equação e vamos fazer o seguinte, ó. Só vou dar uma separada aqui pra gente entender e não virar bagunça, né? Então, ó, substituindo x e y em primeiro, o que a gente vai ter? Minha primeira equação, ela tem o formato de 2x mais y menos z, que é igual a 3. Qual que é o intuito, gente, de todas as vezes que a gente vai mexendo, modificando os nossos sistemas, a gente quer chegar aonde? Em uma equação de uma única variável, porque se eu tenho uma equação de uma única variável, eu consigo descobrir o valor dessa variável. Então, é isso que a gente vai chegar aqui, porque se eu já tenho, ó, o meu valor de x, que é 0, e eu já tenho o meu valor de y, que é 2, eu tenho uma única variável aqui. Então, assim, a gente consegue descobrir o valor dessa variável. 2 vezes 0 é 0. Então, eu vou ter aqui 2 menos z, que é igual a 3. Então, o meu z, meu menos z, né, esse aqui, é igual a 3. O 2 está positivo, passa para o outro lado negativo, né? E eu vou ter que menos z é igual a 1. Só que a gente não pode manter o coeficiente negativo, né? Então, por isso, a gente vai multiplicar tudo por menos 1. Então, eu tenho que z é igual a menos 1. Então, o meu conjunto solução aqui é quem, gente? Meu conjunto solução vai ser 0, 2 e menos 1. Gente, pro vídeo não ficar muito longo e muito cansativo, então eu vou dividir essa parte em mais duas. E aí, eu vou deixar a parte de escalonamento pra gente fazer no próximo vídeo. Então, esse vídeo vai ficar com um dos métodos pra gente resolver um sistema 3x3. E no próximo, a gente vai explicar e a gente vai entender o próximo método.